Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém neste primeiro dia de março de 2023, quarta-feira. Sejam todos bem-vindos. Bem-vindo março, mês das águias. Muito bem, quero começar logo mandando um abraço, porque senão eu esqueço, para o Ricardo Nofronte. Ele me escreveu dizendo: bom dia, professor, manda um abraço para os assinantes do seu canal aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Campo Grande, eu ia muito a Campo Grande no final dos anos 80. Hoje deve estar bem diferente, né? Claro. Mas vai aqui o meu abraço à belíssima Campo Grande, cidade estruturada, de avenidas largas, não é mesmo? E um super abraço ao Ricardo Nofronte. Mas quero também mandar um abraço para a minha madrinha, a madrinha do canal, a Ercília. Um beijo no coração, querida amiga. Muito obrigado pela força, pela ajuda, pelo incentivo que você nos dá. Muito bem, meus amigos. Hoje temos umas notícias um tanto quanto estranhas. O senador Ted Cruz está fazendo pressão para que o governo norte-americano sancione o Brasil. Mas eu não quero começar por isso. Quero começar por uma fala muito interessante do homem forte da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, que é amigaço de Vladimir Putin. Os dois jogam truco juntos, dia sim, dia não. Aliás, a Bielorrússia é um apêndice da Rússia, claro. Lukashenko, muito ligado ao Vladimir Putin, disse que há uma pequena janela para a paz nesse momento. Ele disse o seguinte, o homem forte da Bielorrússia: nesse momento foi estabelecida uma situação única em que o conflito pode ser encerrado. Outro momento como este pode não acontecer novamente. Devemos aproveitar esse momento enquanto a Rússia ainda não implantou totalmente a sua economia de guerra. Lukashenko lembrou que Moscou estava disposta a conversar com Kiev desde o início e que as partes chegaram a fazer uma série de negociações. Os Estados Unidos e seus aliados, no entanto, pressionaram a Ucrânia a não realizar nenhuma negociação, disse Lukashenko. Então ele falou aqui que há uma pequena possibilidade para a paz, mas não disse qual é efetivamente essa possibilidade, nem por quê. Mas a próxima fala dele nos esclarece algo, ou melhor, nos dá indícios de como poderá acontecer a paz na Ucrânia. Ele disse, abre aspas, toda guerra termina com uma paz, óbvio, né? E esta não será diferente. A questão é quantas pessoas mais vão morrer e em nome do quê? Enfatizou Lukashenko, lembrando que, agora prestem muita atenção no que vem na sequência, lembrando que ele tem alertado com frequência as autoridades ucranianas de que, no caso de um novo conflito irromper em outra região do planeta, eles entre aspas, leia-se OTAN, Estados Unidos, etc., vão esquecer a Ucrânia. Entenderam? Ele não disse qual é a possibilidade de paz. Ele terminou dizendo que, em caso de outro conflito em outra região do planeta, a estrutura de guerra montada pelos Estados Unidos e seus aliados deixará a Ucrânia um tanto quanto de lado. É interessante isso porque é também preocupante se ligarmos com a fala de Ted Cruz. Antes de ontem, o antagonista, ou melhor, a Folha de São Paulo, né? O antagonista replicou notícia da Folha. A Folha de São Paulo teria dito que o senador pelo Texas, o senador republicano pelo Texas, Ted Cruz, pedira sanções dos Estados Unidos, do governo americano contra o Brasil, por conta de 2 navios iranianos atracados no porto do Rio de Janeiro. A notícia meio que passou despercebida, mas ontem ela bombou aí no Twitter, todo mundo replicando. Tá vendo, Ted Cruz aí, pedindo para os Estados Unidos tesourarem o Brasil, etc. e tal. O antagonista tinha dito o seguinte, antes de ontem. O senador republicano Ted Cruz
defendeu que os Estados Unidos adotem sanções contra o Brasil pela autorização para que 2 navios de guerra do Irã atracassem no porto do Rio de Janeiro. Cruz, que é um dos principais nomes do Partido Republicano e integra a Comissão de Relações Exteriores do Senado americano, afirmou que a presença dos navios iranianos no Rio de Janeiro é uma ameaça direta à segurança dos americanos. Os Estados Unidos, disse ele, têm sanções e leis antiterrorismo projetadas exatamente para deter e responder a essas ameaças. Esses navios de guerra iranianos já estão sob sanções e, portanto, o Porto do Rio de Janeiro corre o risco de sanções incapacitantes, assim como quaisquer empresas brasileiras que lhes prestarem serviços ou aceitarem pagamentos. Detalhe: o senador Ted Cruz é senador por um estado que recebe aí a bagatela de quase 2.000 imigrantes ilegais todo dia, todo dia, que podem eventualmente transportar objetos perigosos para dentro dos Estados Unidos. Mas isso não preocupa o senador Ted Cruz. Aliás, o senador Ted Cruz é senador de um país que faz divisa com outro que é muito, mas infinitamente muito mais alinhado com a Rússia e também de quebra com o Irã do que o Brasil. Refiro-me ao México e seu presidente ultra-esquerdista. Mas isso também não preocupa o senador Ted Cruz. Ted Cruz é senador de um país que viu só no ano passado mais de 100 incêndios suspeitíssimos à grande indústria processadora de alimentos da América. E isso também não preocupa o senador Ted Cruz, que viu recentemente os Estados Unidos entrarem numa espécie de filme pastelão dos anos 30 contra balões meteorológicos, aplicando sobre cada um deles mísseis que custavam a bagatela de $400 mil, para, quem sabe, criar uma cortina de fumaça ao que estava acontecendo em Ohio. Mas isso também parece que não preocupa o senador Ted Cruz. E por falar em Ohio, ele está vendo o governo norte-americano dizendo que lá em East Palestine está tudo limpo, enquanto as pessoas estão dizendo que estão ficando cada dia com menos saúde, para ser brando. Mas isso também não preocupa o senador Ted Cruz. A treta dele agora é com o Brasil, se é que de fato tudo isso é verdade. Bem, então, dá para unir aí o que falou Lukashenko com o que os Estados Unidos, por parte daquele pessoal bacana dos republicanos, né? Porque tem gente que pensa que todo republicano é bacana, basta ser republicano, pronto, já está no céu. Só que em termos de geopolítica, ninguém é tão amigo assim de ninguém, não é mesmo? Bem, se isso realmente for verdade, Lukashenko pode ter sacado algo que nós ainda não percebemos. Para aliviar um pouco a tensão lá, no leste europeu, que pode terminar num cogumelo atômico, quem sabe os Estados Unidos já estejam planejando outros caflitos, como dizia Didi Mocó, outros caflitos pelo mundo. Cria-se outro, esquece-se aquele e a indústria continua. Agora, para criar um novo caflito, é preciso escolher alguma região rentável, que tenha, digamos assim, algum interesse, ou que represente algum interesse para os Estados Unidos e seus aliados, não é mesmo? Bem, coincidentemente, hoje eu vi uma matéria no National Interest, publicada por Scott McDonald, que diz o seguinte, começa dizendo o seguinte, prestem atenção. A visita do chanceler alemão Olaf Scholz em fevereiro de 2023 à Argentina, Brasil e Chile é algo que o governo Biden poderia aprender. A Alemanha, um dos centros automotivos mais antigos e competitivos do mundo, está profundamente preocupada em obter e manter o acesso ao lítio
um componente essencial das baterias usadas para alimentar veículos elétricos, os EVs. Sem o lítio, haverá sérios problemas na fabricação de baterias usadas para alimentar veículos elétricos. Não há muito lítio na Europa, mas cerca de 60% da oferta total do mundo está em 3 países frequentemente referidos como Triângulo do Lítio: Argentina, Bolívia e Chile. Tudo por aqui, pertinho. A segurança nacional também é um fator importante para a Alemanha, que busca diversificar seu abastecimento de energia fora da Rússia. E enfrenta outro risco geopolítico. O país que mais tem acesso ao lítio no mundo é a China, que também produz atualmente 79% das baterias de íon lítio. Lida com metade do refino de lítio no mundo e tem sua própria indústria de EV, carros elétricos, em rápida expansão. Para o alemão Scholz, vale a pena uma passagem pela Argentina, pelo Brasil, pelo Chile, pela Bolívia. O mesmo pode ser dito para o presidente Biden. Não pode, não? Ele pergunta, né? Precisamos pressionar Biden, porque a Alemanha já está se adiantando. Entenderam? Ela está se adiantando em cima aí de produtos que darão nova vida à indústria automobilística. Então os Estados Unidos não podem ficar para trás. Para não depender tanto da Rússia na questão dos combustíveis, então a Alemanha, que não é boba nem nada, já se adiantou. Chegou aqui num tete-a-tete aí com os mandatários do pedaço, porque o Brasil ainda em termos de Mercosul é forte, pelo menos é o que se diz, né? O mais forte no Mercosul, é onde a porta é aberta, por assim dizer, e aí perambulou pela Argentina, pelo Chile, né? E Bolívia. Então, a matéria diz, escuta, não está na hora de pressionar o Biden, não? Porque o futuro está lá, ó, está lá embaixo. Mas esse futuro não viria assim com boas conversas, não é não? Parece que o senador Ted Cruz é que está dando a pista de como será esse futuro. Sanção, vamos investigar, olho aberto em relação a esse país perigosíssimo chamado Brasil. Quem sabe, deve ter passado na cabeça dele, né? Quem sabe tenhamos que fazer uma intervenção lá, para resolver os problemas da esquerda lá no Brasil. A esquerda resolver o problema, tirar o Lula e tal, são argumentos fortes que nos impactam e emocionam, só que tem outras intenções por trás. Podem ter, claro. Afinal, estamos falando dos Estados Unidos, que é adorado por uma grande parcela da população brasileira, então temos que respeitar. Pode ser que seja perigoso, né? Os Estados Unidos, eventualmente, são brutos no trato, né? Hiroshima e Nagasaki, quem o diga. Bem, lá pelas tantas, para terminar a matéria, o autor MacDonald escreve o seguinte, ele diz, o que Berlim quer, na verdade? Considerando o alto risco político na Bolívia, Argentina, Chile e Brasil, isso tem apelo para as empresas alemãs. Embora a China seja ativa naquelas nações, Brasil, Argentina, Bolívia, Chile, empresas de outros países se estabelecerem, incluindo entidades da Austrália, Canadá, Coreia do Sul e Estados Unidos, a coisa pode ser um pouco mais assim democratizada. Aliás, ele lembra que Austrália, Canadá, Coreia do Sul e Estados Unidos já se estabeleceram aqui no região. Apesar da contínua agitação política, há um amplo consenso na Argentina de que o lítio está aberto para negócios, embora existam desafios ambientais, mas quando os interesses são maiores, o ambiental é deixado um pouco de lado, porque isso serve apenas como ferramenta para controlar, né, as populações. Em termos de negócio, a coisa
não é assim tão perigosa, né? O mundo está acabando quando o sujeito sente-se livre para opinar nas redes sociais. Aí é preciso que ele não saia de casa, que ele não use o carro, entenderam, né? Que ele entre em depressão. Mas quando interesses maiores estão em jogo, não existe esse negócio de crise, né? Mas segue a matéria dizendo: o Chile tem um sistema mais estruturado e aguarda planos do governo para possivelmente criar uma empresa estatal de lítio. Na Argentina e no Chile, Scholz destacou 3 pontos importantes. Primeiro, a Alemanha quer avançar em sua transição energética de combustíveis fósseis para energia mais limpa, o que significa maior uso de baterias de lítio para veículos elétricos e outros bens tecnológicos e serviços públicos. Buenos Aires e Santiago são importantes no novo mapa energético de Berlim. Em segundo lugar, a Alemanha quer garantir as fontes de energia certas para acabar com a sua dependência do combustível fóssil russo e reduzir a alavancagem chinesa em baterias de lítio. Para a Alemanha, a guerra russo-ucraniana, que eclodiu em fevereiro de 2022, foi altamente perturbadora, pois acabou com sua considerável dependência da Rússia por petróleo, gás natural e carvão. Além disso, o fechamento da indústria nuclear do país e os programas de combustível alternativo mais lentos do que o esperado deixaram o governo Scholz lutando para garantir novas fontes de energia, como chanceler e outros altos funcionários, visitando vários países do Oriente Médio e da África e agora da América do Sul para garantir fornecimentos, tanto aí no caso da América do Sul, lítio, como lá na África e Oriente Médio, gás natural e petróleo. Então é isso, as legislações desses países que poderão eventualmente fornecer o lítio precisam ser reguladas segundo os interesses, primeiro agora da Alemanha, mas claro, logo virão os americanos em cima aqui das nossas riquezas. O Brasil tem lítio? Pode ser que tenha aí um pouquinho também, né? Não é mesmo? Já que o Brasil tem de tudo, de um tudo, não é? Então é preciso que as coisas fiquem mais fáceis para os importadores, melhor, para os nossos colonizadores. A questão é saber se todo esse processo que favorecerá os colonizadores, os nossos colonizadores, será tranquilo, fácil, pacífico, amoroso, ou na base da ignorância, como já prevê Lukashenko. Quem viver verá, não é não? Até amanhã, se Deus quiser.